Santíssima Trindade, verdade de fé, verdade daquilo em que acreditamos. Me propôs uma pessoa amiga que eu refletisse, neste domingo da Santíssima Trindade, sobre o mistério que é o núcleo da vida e da fé da Igreja. Por isso, vamos recordar inicialmente o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Diz o nosso Catecismo: a fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Somos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, reza o Catecismo, e diz, e não nos nomes destes três. Nesse sentido, a própria fórmula batismal já caracteriza bem, do ponto de vista gramatical e linguístico, a unidade deste Deus, que é uno e trino. Batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e não em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, o que separaria os três, colocando o batismo em nome da primeira pessoa da Santíssima Trindade, da segunda e da terceira. No entanto, mesmo quando falamos primeira pessoa, segunda e terceira, é só de um ponto de vista que é possível falar a partir da nossa linguagem sempre frágil. Santo Agostinho recorda que a nossa linguagem para expressar Deus está marcado pela deficiência de alcançar o mistério grande. Por isso, às vezes, falamos de três, mas é um único Deus, uno e trino. Continua o Catecismo da Igreja Católica dizendo: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. E insiste, é o mistério de Deus em si mesmo. Quando eu falo da Santíssima Trindade, estou falando do mistério de Deus a partir da sua realidade primordial e profunda. Quando a gente olha com a inteligência da fé para a Santíssima Trindade, nós estamos investigando exatamente o mistério de Deus que nos circunda, abrange e que faz pensar sobre a verdade sobre Deus mesmo, para além da verdade de Deus para nós, de maneira didática. Uma coisa é eu pensar a verdade sobre Deus, quem é Deus? Outra coisa é eu pensar a verdade de Deus, o que Deus tem para nós, o que Ele nos oferece. Eu não posso separar essas duas formas de refletir sobre o divino, sobre Deus. No entanto, uma coisa é pensar a verdade sobre Deus e outra é pensar a verdade de Deus. Ainda com o catecismo, as pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. É interessante, né, quando o catecismo diz isso. Às vezes a gente olha para a Santíssima Trindade como se o Filho tivesse uma parte a executar, o Espírito Santo outra e Deus Pai outra. E o catecismo é enfático em dizer que não há divisão. As pessoas divinas não dividem entre si, por exemplo, em cada uma delas, uma realidade a fazer ou uma realidade do que são. O Pai, diz o catecismo, é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus quanto à natureza. E isso tirando do Concílio de Toledo, em 675. Por isso, ao falar de Deus Pai, estamos sempre falando do Deus Filho, do Deus Espírito Santo e vice-versa. Ao falar do Espírito Santo, estamos sempre falando de Deus Pai e de Deus Filho. As pessoas divinas não se dividem e nem dividem a sua realidade maior, sagrada, como se cada um tivesse uma função. Embora a gente às vezes tenha a tentação de, na linguagem, catequeticamente, se referir separando, mas Deus não separa. Santo Agostinho vai lá e diz assim ainda sobre isso: nós falamos nos três para não nos calarmos, porque a gente sabe que a nossa linguagem é indigente e é incapaz de alcançar o mistério de Deus. Então, lá no livro dele, A Santíssima Trindade, ele menciona isso. A gente fala dos três, porque se não falássemos dos três, acabaríamos nos calando. No entanto, o que temos diante de nós é a unidade
de um Deus, de um único Deus, que por outro lado a gente usa a expressão Pai, Filho e Espírito Santo. Para poder rebater inclusive os arianos diziam assim: como explicar que Jesus nasceu de Deus? Aí Santo Agostinho, claro, faz essa menção sobre a indigência da linguagem, aí vai mais longe. Ele vai e diz assim, que Deus, e usa uma imagem bonita, é como fogo. E como fogo, quando o fogo ele surge, claro, ele não está falando que Deus vai surgir, mas o fogo enquanto realidade, se o fogo fosse eterno, junto com o fogo estaria sempre a luz. Não existe fogo sem luz, assim como não existe a luz do fogo sem o fogo. E eu vou até um pouquinho depois, ele foi rápido, né, nessa metáfora do fogo, e a gente pode inclusive colocar os três. O que é o fogo? O fogo é chama, 1. O fogo é luz, 2. E o fogo é calor. Ao existir fogo, existe sempre os três. Chama, a realidade do fogo é chama, luz e calor. E essa é uma imagem interessante porque nos ajuda a pensar a Santíssima Trindade como algo que, sendo Deus unitrino, o que existe é sempre os três ao mesmo tempo, numa mesma realidade, sendo um para o outro profundamente ligados entre si por aquilo que são, não por um conjunto, mas pela realidade total, ou seja, a realidade total do fogo é chama, luz e calor. Assim Deus é. A realidade total de Deus é a bondade de um Pai que está acima de nós como Criador. A bondade de um Filho que nos salva. E a bondade do Espírito que nos cerca de carinho, de calor, de sabedoria, sendo sempre Deus e tudo para nós. E essa realidade é a Santíssima Trindade. Deixo essa pequena mensagem, claro que poderíamos ir bem mais longe, mas pelo padrão dos vídeos que estou fazendo, deixo essa pequena mensagem e reflexão sobre a Santíssima Trindade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.